Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Tudo. Aqui é um espaço para a gente discutir a vida de mãe, médica e os desafios da maternidade. Hoje o assunto é bem especial. A gente trouxe aqui uma pessoa muito querida que veio falar para a gente da amamentação. Todo mundo sabe, a amamentação é um grande desafio. As pessoas passam para a gente como se fosse uma coisa natural, intuitiva, simples, e a gente sabe que não é. Um período difícil de puerpério, que a gente está conhecendo a criança, a gente está se conhecendo como mãe e a gente ainda tem o desafio da amamentação. E aí, por isso, a gente trouxe hoje a Thaís, que é consultora de amamentação. Eu tive o grande prazer de tê-la como consultora da minha amamentação quando eu tive a minha filha. Ela me ajudou demais. E aí, eu trouxe a Thaís aqui. Thaís, a gente queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouquinho quem você é, como você entrou nesse meio da amamentação, como é que sua vida foi para você chegar nesse cenário de amamentação e ajudar tantas pessoas, inclusive como você me ajudou. Meu nome é Thaís Arcanjo, eu sou enfermeira de formação, sou consultora internacional em lactação. Nem sempre eu quis trabalhar com amamentação. Eu saí da faculdade com o objetivo de ajudar pessoas, mas não necessariamente com lactação. E no meio da história, né, eu sofri um acidente. Eu me formei, trabalhei anos. Inicialmente trabalhava com emergência, clínica médica, clínica cirúrgica. Depois de um tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar em uma maternidade, onde eu me apaixonei. E nessa maternidade era obrigatório você que entrava passar um mês na equipe de amamentação. E foi onde eu me apaixonei pelo processo. Mas nunca pensei em empreender com isso, nunca trabalhei com isso. Só a nível hospitalar mesmo. E eu sofri um acidente que mudou a minha vida, assim, totalmente. Sofri um acidente tem 9 anos. Eu sou grande queimada, não sei se a Joana sabe. Sei. Eu queimei 70% do corpo. E logo após a minha formação, né, eu comecei a trabalhar. A gente sai da faculdade querendo ganhar dinheiro, né? Então eu trabalhava em 4 empregos, plantão atrás de plantão, ficava muito tempo fora de casa. E quando eu sofri esse acidente, eu vi que existiam outras coisas importantes além de trabalhar, né? Que era a minha família, eu passei a dar mais valor, né? À vida. E que os plantões não me davam essa qualidade de vida que eu tenho hoje, trabalhando como consultora de amamentação. E eu comecei tive a internação, fiquei 2 meses internada, levei 1 ano e 8 meses para me recuperar totalmente do acidente. E quando eu precisei voltar para o hospital, eu entrei em desespero, porque eu não queria trabalhar com... Eu ficava, gente, se eu tiver na emergência entrar um grande queimado, ele vai entrar numa porta, eu vou correr e vou sair pela outra. Traumatizando. Né? Então eu comecei a pensar. Em um hospital eu trabalhava em emergência, no outro hospital eu trabalhava em maternidade ainda. Eu já trabalhava em maternidade. E aí eu comecei, né? Eu preciso empreender, porque eu não quero levar a minha vida toda trabalhando em hospital. Eu preciso ter tempo para minha família, eu preciso você, né? dar atenção para o que realmente importa. É claro que ajudar as pessoas no hospital era muito gratificante para mim, é o que eu sempre gostei. Só que nós, profissionais enfermeiros, né, nós não temos essa valorização hoje. Então... E tinha a questão também da convivência com a sua família, né? E a convivência com a minha família. Queria, né? Se de repente eu trabalhasse fazendo em um hospital, né? Era mais fácil. Ganhando bem o suficiente para conseguir, né, me manter... Mas não era a realidade. Não é a realidade. Ter vários empregos, igual o médico, né? Também. Para você conseguir ter uma renda legal, você tem que trabalhar pra caramba. Você tem que... Eu já tive época de ter 4 vínculos. Então, assim, é muita coisa, né? Eu já perdi várias fases importantes da minha filha. E aí eu resolvi empreender. E por um acaso, uma amiga minha me pediu ajuda para amamentação, porque eu ajudava todo mundo, né? Sem cobrar, só porque sabiam que eu trabalhava em maternidade. Fui ajudar. Aí eu já estava com esse pensamento, meu marido, de o que fazer. Ele queria abrir empresa para eu tomar conta, e eu fiquei, não, eu vou ser infeliz a minha vida inteira. Que aí a gente pesquisou um monte de coisa, né? Eu não, vou ser infeliz. Eu preciso empreender na enfermagem. E aí essa minha amiga, eu ajudei. Quando eu cheguei em casa, eu falei, é isso que eu vou fazer. Eu ajudo tanta gente com amamentação, e eu nem sabia se isso era uma profissão, se existia essa ajuda hoje. E aí eu comecei a pesquisar, né? E vi que tinha mercado.
que a demanda era grande, que muitas mulheres precisam de ajuda nesse momento da amamentação, porque a amamentação é um desafio, né? Não é automático, não é algo natural, não é instintivo. Né? Instintivo, que é só ter um peito e uma boca e que o processo, a mágica vai acontecer, exato. porque nem sempre a mágica acontece. E aí, desde então, eu tô aqui, né? Eu atuo aqui no Rio de Janeiro, então hoje eu já ajudei milhares de mulheres com a amamentação. E me conta vocês, como que foi a amamentação de vocês? Cada uma deve ter uma história para contar, né? Com certeza. Eu também tenho a minha, hein? Depois eu quero contar. Tenho a minha também. Então, na verdade, o que trouxe esse assunto até aqui é porque a sociedade tem uma visão romantizada sobre a amamentação, né? Fala-se muito que a amamentação exclusiva é um ato de amor, mas nem sempre a gente pode. E a amamentação de outras formas também é um ato de amor, e quem não amamenta também tem amor pelo seu filho, né? Então existem várias formas. Comigo foi o seguinte, eu também achei que fosse ser uma coisa meio que automática, aliás, eu nem queria ajuda para cuidar da minha filha quando minha filha nasceu. Minha filha tem 5 anos, e porque eu pensei, dou vários plantões, por que eu não consigo tomar conta de uma bebezinha? Com 15 dias eu estava desesperada, pedindo ajuda de quem quer que fosse. Graças a Deus vieram pessoas ótimas na minha vida para me ajudar. E então, com a minha filha, eu amamentava exclusivo pela mama. E uma vez o pediatra ligou lá para casa. O pediatra é meu cunhado. Eu já tava assim, Isso que eu ia falar, que pediatra que foi na minha casa, eu quero ver. Isso, na minha casa. E conversando com meu marido, ele estava ouvindo minha filha chorar. Aí, assim, eu ainda não estava muito ligada nos chorinhos do bebê, né? Chorinho de fome, chorinho disso, chorinho daquilo, de sono. E ele falou assim, essa criança está com fome. Nossa, pelo telefone, assim. Mas isso, ok, isso passou... Gente, o pediatra é bom, hein? Ainda liga pra sua casa. Isso é só uma vírgula na história. E aí, ok, fui na primeira consulta de rotina de, acho que 8 dias, 1 semana, se não me engano. E aí minha filha não tinha ganhado peso adequado. Isso não é muito novidade, porque acho que muitos não ganham peso adequado na primeira consulta. Mas assim, ele perguntou pra mim, e aí, você acha que ela tá urinando bem? Está trocando quantas fraldas por dia? E aí, né, a médica, em tese, que dava 1000 plantões. vai caindo a ficha da gente. Eu falei assim, acho que eu não tô trocando muita fralda. Acho que ela não tá urinando bem. E 1000 perguntas assim nesse sentido. E aí chegou-se à conclusão de que realmente o leite não estava sendo suficiente. E também entra outro estresse, né? Porque você acha que tá fluindo tudo bem e que a partir daquele momento, você não foi capaz de ser a mãe ideal para o seu filho, né? Para o seu filho, em casa. E aí eu tive que colocar uma formulazinha junto, uma quantidade que ele estipulou, e fazer também a relactação, que era para ela, depois a Thaís pode explicar melhor, que é para ela não querer o bico, né, artificial, não preferir o bico artificial em relação à minha mama, não fazer confusão de bico, né? E aí eu tinha que usar aquela sondinha junto com a mama para ela fazer a pega. E isso para mim, era muito estressante, porque isso é em todas as mamadas. Nos intervalos eu tinha que fazer estímulo com bombinha. Então, ou seja, quando você acabava de amamentar, é uma situação prazerosa, até mas com esse estresse de ter que, né, produzir o suficiente, e depois você coloca a criança para rotar, e depois não é hora de descansar, é hora de tirar mais leite, tentar estimular o leite, entendeu? Então isso para mim nunca foi assim um prazer, porque nunca foi um descanso, nunca foi uma coisa que eu pudesse estar com a mente descansada de que eu estou fazendo na minha cabeça na época, né? Não estou fazendo melhor pela minha filha. E aí eu amamentei assim, dessa forma, por 4 meses e meio. E aí quando acaba esse período, você até acaba que fica... Ai, gente, em tese você fica aliviada, mas também você fica com um pouco de culpa, né? De que vai acontecer aquele momento de vou ter que parar, porque... será que eu não poderia tentar mais um pouquinho? Será que eu tô dando o meu máximo? Entendeu? E aí, com o meu segundo filho, eu já estava com a mente um pouquinho mais preparada. Ele tem 2 anos. Eu falei, bom, eu vou tentar aliviar todos os estresses ao meu redor, porque deve ser alguma coisa entre a mama e a produção, aqui na minha cabeça. E vou ficar o mais sossegada possível para eu poder ter uma melhor produção. Mas aconteceu de uma forma semelhante. Eu também não tive muita produção de leite. E eu consegui amamentar o meu filho. No meu filho ainda teve um detalhe, que ele teve alergia à proteína do leite de vaca.
Então, eu ainda tive que fazer uma restrição alimentar, né? Eu tive que parar de comer determinadas coisas, e eu emagreci muito por conta disso, porque são coisas limitadas mesmo. Então, com 2 meses, eu realmente, aí acabou a amamentação, e até porque eu sabia que para ele também, por mais que eu fizesse a dieta, eu não conseguia fazer a dieta exata que tinha que fazer, porque é muito difícil, né, essa dieta É muito para quem tem restritiva, alergia à né? proteína do leite de vaca. É muito E restrito. aí, com 2 meses, acabou a amamentação com ele. E foi isso. Mas estão aí todos fortes, saudáveis, vivos e Lindos. alegres e contentes. Com um vínculo E- bem estabelecido. Exato, É, exato. cheio de amor. Exato. E aí a gente espera que com essa conversa a gente desmistifique muitas coisas em relação à amamentação. E que né? muitas mães se Não- identifiquem também de saber que não estão sozinhas se E a não- amamentação for uma situação difícil. E não né? se sintam culpadas por isso, Aí já- exatamente. A Todas mãe tá nós. sempre culpada. É, Em a tudo. culpa A é eterna. amamentação não é régua de amor, né? É, Exato. Então, assim, Isso é uma boa frase. alimentar o bebê é o mais importante. Eu sempre falo nas minhas é. consultas. Plano é alimentar o bebê. É. Não importa como vai ser, É. né? É claro que o leite materno é soberano, é padrão ouro, Uhum. isso é indiscutível, as evidências falam isso pra gente o tempo todo. Mas existe uma mulher, uma mãe ali, né, Uhum. diante de todo o Com processo, todo um contexto, com né? todo um Uhum. contexto. Amamentar é um ato biopsicossocial, né? É. Então tem toda uma história por trás que envolve a amamentação de cada pessoa, e isso tem que ser olhado de Isso. forma individual, Eu né? senti muita falta de rede de apoio, né? Não ter rede de apoio não são pessoas que não querem te ajudar, mas muitas vezes não podem te ajudar. Então, eu senti muita falta de rede de apoio. E isso é muito importante, realmente, para você ter um sossego, para você ter aquele momento, né, com seu filho. É, porque precisa de um Verdade. momento de paz para amamentar, né? Acho que aí flui. Como é que foi para você, Marina? Para mim, foi bem inusitado, como eu tive uma complicação no parto e fui pro CTI, o Arthur foi pro berçário. Então, assim, no parto ele até foi pro peito, né? Aquela coisa da Golden Hour. Então, ele não chegou a mamar, né? Mas teve aquele contato de colocar no peito, bonitinho. Só que ele foi pro berçário, eu fui pro CTI. Ele, obviamente, tomou a fórmula no CTI. Por um lado, aquilo foi muito bom, porque já Na sua cabeça? não tinha mais cobrança nenhuma. Uhum. Já não seria exclusivo. A primeira coisa foi uma mamadeira na vida daquela criança. E assim, eu tinha outras questões, né, de saúde, então realmente eu tive uma pojadura muito tardia. Só fui começar a ter alguma coisa com 10 dias, e até então foi só fórmula, não tinha outra opção pro Arthur. Só que depois disso foi assim, mágico. Veio a pojadura, o leite veio uma quantidade ótima, ele começou a mamar, e eu, como já estava com essa questão, né, de talvez você tenha pouco leite, porque você teve um estresse cirúrgico alto, outras complicações, então vamos estimular. Então, desde o início, eu comecei a estimular com a bomba de leite. Então, eu fazia 2 estímulos diários, não era o dia inteiro, o que eu acho que foi uma boa recomendação da minha pediatra, que é minha amigona. Uhum. Então, a primeira coisa, ele mamava, e aí depois que ele mamava, a primeira mamada, eu tirava leite com a bomba. E aí, na última, antes de dormir, né, do maior sono dele, eu também tirava leite. E foi ótimo, porque eu fiz o meu estoque de leite, porque na minha cabeça eu ia voltar a trabalhar com 3 meses, e aí veio a pandemia e isso não As mães aconteceu. e as suas expectativas pisoteadas. Mas pelas eu. crianças. Não, e ver o congelador com os saquinhos, gente, Dava aquilo uma me satisfação. dava uma Dá mais, alegria. né? Porque eu pensava assim, eu posso voltar a trabalhar, os meus saquinhos, eu colocava a data, o horário, tudo bonitinho, fazia tudo organizado no congelador. Sério, era um ritual quase, e eu adorava aquele ritual. Me dava uma sensação de Dever cumprido. de dever cumprido, e assim, eu vou poder sair para trabalhar. Sim, eu ficava mais tranquila com aquilo. Então acabou que foi uma produção muito boa. Então, aquela coisa, né? Expectativa realmente é tudo. Quando você zera a expectativa, tudo que vem é positivo. Exatamente. Então, com o Arthur foi, assim, maravilhoso. Eu até tive uma mastite, mas foi uma coisa, assim, muito pontual. Depois passou, enfim, foi bem pequena.
E com a Júlia, aí eu criei uma expectativa de que, nossa, Agora, vou tirar de letra. Porque eu tive muito leite com o Arthur, e deu já tudo, sei né? tudo. Tinha tudo pra dar errado e deu tudo certo. Mas e a agora vai vida ser- é uma caixinha de surpresas. Exatamente. E aí, na Júlia, eu já tive um outro cenário, eu já tinha voltado a trabalhar, e eu voltei a trabalhar na Júlia quando ela tinha 2 meses. E aí, na minha cabeça, estoque de leite, né? Vamos lá, para o meu congelador. Só que eu não tinha aquela produção do Arthur. Então, meu estoque de leite era pequeno. Eu tinha ali os saquinhos certinhos, eu contava, ó, vou ficar tantas horas fora, porque eu já voltei a operar, então, eu vou ficar 6 horas fora. Nossa, eu preciso de, no mínimo, 2 saquinhos. E aí, tira leite, vários, pra completar as 2 mamadeiras que precisava. Então, assim, eu consegui com a Júlia, mas foi outro cenário. Suado. Foi muito suado. Era ml por ml. E aí, meu marido vendo aquele, Marina, faz uma mamadeira de fórmula, qual o problema? Mas aí já tava naquela neura, não, eu consigo, eu preciso conseguir amamentar a minha filha. Aí lá pro 5º mês, quando ela já tava mamando muito, e eu já tava cada vez mais tempo fora de casa. Aí eu comecei com a fórmula já um pouco antes, com 5 meses e pouquinho. Assim, ai, não. É porque a fórmula, eu não sei porquê, ela soa como derrota, não é? A gente encara aquilo como, não é possível. Mas aí eu falava assim pra mim, calma, ela já tem 5 meses e pouquinho, vai dar tudo certo, ela tá tomando meu leite, mas vou só acrescentar um pouco de fórmula. Mas você vê, foi outro cenário, outra cobrança. Mesma mãe. Mesma mãe. Mesmo tudo. Diferente, né? Só que é isso. Mesmo peito. Sim, mais experiente até, Sim. mas eu tive mais dificuldade na Júlia do que no Arthur, Uhum. quando o cenário era muito pior. Então, acho que, assim, se eu Mas puder talvez dar um pela recado... expectativa. Mas Acho que a isso que eu ia falar. expectativa é Se eu tudo. puder dar um recado para as pessoas que estão grávidas, é assim, ai, gente, não criar expectativa é impossível. Não Crie existe. gado. Mas não cria expectativa. Ovelhas, mas não cria Não, expectativas. é impossível. Todo mundo vai criar uma expectativa, mas tentar trabalhar isso de uma forma mais leve, pensar, tá bom, Reduzir o estresse, Se né? tiver- Pensar no que- e se, né? se- E se for de outra forma? se tiver que Se preparar dar para aquilo, né? fórmula, gente, zero fim do mundo, né? Não, Assim, a mamadeira com o leite materno ou a mamadeira com a fórmula vai ter o mesmo amor, Uhum. vai nutrir. Então, é tentar colocar um pouco mais de leveza, que é um assunto que é pesado para mãe, né? A mãe se cobra muito. Mas tentar, né? Com certeza. Como é que foi a sua história, Joana? Então, isso que eu tô ouvindo e é muito engraçado, né? Como é que as coisas são completamente diferentes. Você tá falando da bomba. Gente, eu odiava a bomba. Nossa, eu amava minha bomba. Eu carregava minha bomba para todos os lugares. Eu detestava. E as experiências são muito engraçadas. Por exemplo, eu, no meu caso, eu achava que eu nunca ia amamentar. Porque as experiências, as histórias que eu tinha, né? Os exemplos que eu tinha ao meu redor não tinham sido de sucesso, digamos assim. Que a sociedade te coloca, Aham. impõe que isso não, se você não amamentou exclusivo, não foi sucesso. Então eu achava que ia ser muito difícil, que não vou amamentar. E aí eu fui fazer enxoval, aquela coisa, né? Fazer enxoval, e eu comprei tudo que você pode imaginar. Que depois eu fui Acessórios. ver. A gente até fala disso depois, né? Da questão da indústria, como tem coisas para a amamentação que, na verdade, eles atrapalham a amamentação. Então, eu comprei todos os tipos de chupeta, todos os tipos de mamadeira pequena, grande, com bico assim, bico assado, e concha de amamentação, e o bico de silicone, não sei o quê, porque eu tinha certeza que eu não ia amamentar. E aí, aquelas coisas, né? Eu tinha certeza que eu ia parir normal, se eu parto normal, com certeza. Porque, pô, gente, como não vou parir parto normal? Aliás, outro assunto que a gente pode, né, fazer um outro episódio, que parto, né? E porque eu falava, eu sou médica, eu já fiz estágio em obstetrícia, Sei como funciona. sei como muito bem. funciona, eu vou parir normal, assim, ó, tá. Fui maquiada para maternidade, entrei, comecei a induzir, eu tive que antecipar o parto da Maria, né, porque eu tava, aquele período de pandemia e isolamento, eu tava aumentando a pressão.
A Maria já estava com 38 semanas, ela era para 14 de maio, a minha médica resolveu antecipar. E eu fui maquiada para maternidade, assim, entrei meio-dia, falei, cara, 3 horas, Maria nasceu. Óbvio. É, E, é bem obviamente, assim, né? como a vida, né? Caixinha de É, caixinha de surpresas. surpresas e a expectativa de mãe. Se for mãe de primeira viagem, então a expectativa é destruída, assim, o tempo todo. Logo no início. Logo ali, para não ter brincadeira. E aí, obviamente, que eu não consegui. Eu contraí, mas não dilatei nada. Eu fiquei quase 24 horas em indução de parto e acabei indo para cesárea. E, em compensação, a amamentação fluiu. Eu amamentei Maria exclusiva até 6 meses e meio, 6 meses, porque eu voltei a trabalhar logo um pouquinho depois. E ainda amamentei ela até 2 anos e 1. 2 anos e 1 mês. E eu tinha uma produção, assim, absurda. É até engraçado, porque na minha lista de enxoval, coisas que eu também não sabia, porque é uma das coisas também que a gente precisa falar. A mãe, ela tem o filho, ainda mais se for mãe de primeira viagem, completamente desinformada. Não sabe nada de nada. Então, assim, quem disse que eu sabia alguma coisa de amamentação? Não sabia nada. É isso que eu ia falar. A informação é muito importante, né? Muito. Porque E eu também tive na ignorância e não é bem assim. Exato, e as pessoas Dificulta colocam mais. a sociedade meio que coloca como se fosse uma coisa intuitiva. Ah, a criança nasce, você vai amamentar, você vê as propagandas, os cartazes, enfim, tudo da mulher Sentir feliz. dor é normal, né? A mulher feliz, Fissurar é contente, normal. aquela foto maravilhosa, comercial de margarina, né? Aquela coisa maravilhosa amamentando. E você não estuda, você não sabe, e você vê que a amiga comprou uma mamadeira assim, então você tem que comprar mamadeira também. Enfim, eu tinha comprado aqueles absorventes De seio. de seio, né? Que E eu, machucou dessa, né? Por sinal. pra mim não teve. O negócio é que ele falava assim, não, é porque pra não vazar, pra não coisa. E aí todo mundo falava assim, uma caixinha, 2 caixinhas, porque com 3 meses a sua demanda Se regula. regula. Gente, a minha demanda só foi regular quando a Maria tinha 9 meses. Eu vazava leite, vazava leite, vazava leite. Que quando eu voltei a trabalhar, às vezes eu tava no plantão e daqui a pouco eu estava toda vazada de leite. E aí as pessoas falam, você ainda usa absorvente? Eu falei, gente, uso, porque eu tinha uma produção absurda. E então foi isso, assim, a Maria não pegou uma mamadeira. A Maria não usou uma chupeta. Joguei um monte de dinheiro no lixo, porque ela não usou E alguns vão nada pensar do que que é eu o comprei. melhor dos mundos, mas nem sempre, né? Nem Porque sempre, você gente. também queria fazer essas atividades, provavelmente. Acabei que eu virei escrava da amamentação. E pra desmamar a Maria foi um problema muito sério, entendeu? Então, assim, tem várias facetas, na verdade, né? Tudo. E eu acho que não existe certo nem errado, né? Existe o que é A história de daquela cada família, um, a história exato. de cada um, daquela família, daquela mãe. Eu acho que uma coisa que favoreceu muito, que é até o que a Roberta falou, rede de apoio extremamente fundamental, a compreensão de todo mundo. E no meu caso em particular, eu acho que a Maria nasceu naquele auge do isolamento da pandemia, eu acho que o fato de estarmos isolados, Fortaleceu o sozinhos, vínculo, né? Favoreceu, né? minha casa era uma paz, assim, não tinha ninguém, entendeu? Eu não sei como é que é A Thaís também te favoreceu, que você falou. Ah, não, eu vou chegar nela ainda. Mas então, assim, fluiu, porque era paz, era calma, eu não tinha pressão, não tinha ninguém me pressionando. Isso é muito Né, do tipo, você tem que amamentar, seu leite é fraco, não é fraco, essa criança tá chorando. Tava eu, meu marido e minha mãe, todo mundo entendia. Aliás, falam que amamentação emagrece. Não emagreci 1 quilo, porque eu só comia Não, mas dá uma fome. uma Nossa fome. Senhora. E eu falava assim, tudo que eu engordei na gravidez, eu vou emagrecer na amamentação, porque emagrece, não emagreci nada. Minha mãe puxava comida pra Leandro. E, enfim, então é isso. E acabou que fluiu, foi muito tranquila a amamentação. Não foi fácil, muito pelo contrário, acho que foi muito difícil. Eu acho que realmente ali é doloroso, não é intuitivo, é complicado, é muito complicado. Então, assim, na verdade, para mim é um grande desafio, porque, além de tudo, você ainda tá no seu momento do seu puerpério, que você tá, que a gente falou da última vez, assim, completamente enlouquecida, entendeu? E aí você, naquela sua expectativa de que você tem que amamentar, porque coloca uma fórmula como se ela fosse Uma grande vilã. uma grande vilã, e que não é, entendeu? Ela é uma aliada, é mais um... Exatamente. Eu acabei que nessa situação, eu conheci a Thaís, até as minhas histórias, né? Eu amamentava e eu sentia muita dor na mama direita. E aí,
achava que era normal, porque as pessoas dizem, né, que amamentar dói. E não é verdade. Tanto que depois eu fui descobrir, se tá doendo é porque não tá correto, né? É. E aí, mãe de primeira viagem, vive no mundo da lua, eu falei, preciso de alguém pra furar a orelha da minha filha. Me indicaram a Thaís. Eu falei, bom, vou entrar em contato com ela pra furar a orelhinha da Maria. Entrei no Instagram e vi que ela também fazia laser. Porque, né, laser terapia pra ferida e tal. Eu falei, de repente eu vou pedir pra ela, porque essa minha mama tá doendo tanto. E aí no Instagram eu já falei com ela, você pode aproveitar que você vem furar a orelha da minha filha e fazer um laser também? Porque eu tô com muita dor na mama. Jaque, né? Aí ela falou, não faço laser, você tem que fazer uma consultoria, porque se está doendo, não é coisa normal, alguma coisa tem. E aí, por mensagem, ela já me diagnosticou, eu estava com candidíase Gente. nessa mama. E aí ela foi no dia seguinte lá em casa, ela salvou a minha vida. Aí que Maria tava com 3 meses, é aí que eu fui ver que eu tinha que ter avaliação do freio, que a Maria tinha, eu levei ela no odontopediatra, tinha encurtamento do freio, que não precisou operar, não precisou fazer nada, porque a Maria mamava bem. E a posição, por conta da anatomia da mama, era completamente diferente. E aí sim, aí minha vida mudou, porque eu estava sofrendo. Quando eu amamentava na mama esquerda, era tranquilo. Quando eu via que era hora de ir pra mama direita, era um desespero, porque, cara, vou sentir dor. Eu passei 3 meses assim. Entendeu? Poderia ter sido bem mais leve. Então, bem veio mais- um Muito, se eu anjo, soubesse, literalmente, na veio sua a vida. minha É. Thaís Arcanjo, né? Salva a vida de todo mundo. E aí, bom, depois desse desafio aí, fluiu bastante. E aí, uma outra coisa que a gente também pode falar, até o desmame. Foi outro desafio. Porque foi muito difícil pra mim. Muito. Porque falar, tem que ser guiado pela criança, a mãe, mas, gente, eu já cheguei numa fase que eu não aguentava mais amamentar. Não aguentava mais. O desmame eu acho muito individual. Assim, eu coloquei na minha cabeça que eu ia amamentar 1 ano. 1 ano de amamentação, depois disso, acabou. E achei muito bom, porque eu achei uma idade que a criança, ela ainda não consegue te manipular, ela não consegue pegar tão forte assim. Então, assim, Manipular, você diz fisicamente. fisicamente, entendi. chegar, pegar, abrir o peito, a blusa pra mamar. Então, com 1 ano, eu conversava, falava, olha, filho, agora o peito da mamãe vai diminuir, tá dodói. Ficava 1 mês nessa, e aí com 1 ano e 1 mês era o limite. Gente, deu super certo. Mas é isso, cada coisa funciona pra, né, assim, pra uma família, depende. Mas achei que foi uma boa. E a Júlia, como ela já tinha mais mamadeira do que peito, acabava que eu só amamentava ela de manhã e à noite. Então não era tanto assim. E aí foi super fluido. Com 1 ano e 1 semana, Bom, eu tchau, já beijo, estava tchau. tranquila e feliz com a sua mamadeira. Pegando sozinha, assim. Então depende, né? É muito singular. Cada história é muito realmente uma. Thaís, o que você acha que influencia para isso variar tanto de família para família? Se você quisesse contar Em a relação ao história desmame? em você fala? não, em relação à amamentação. Assim, quais são os fatores que influenciam? Como é que foi para você, talvez, a sua amamentação? Vou contar minha história e depois a gente entra. Então, eu fui mãe na adolescência, né? Então, eu engravidei da minha filha com 15 anos. Ela nasceu, eu tinha 16 anos. Não sabia nada, né? Nada. Não tinha informação. Nossa, eu com 37 zero. não sabia nada, imagina com 15. Informação zero. Então, assim, eu fiz muito. Naquela época não tinha tanto estudo como tem hoje, né? Então, praticamente não tinha. Então, eu fiz tudo que me mandaram, as orientações médicas, as orientações culturais da minha família, e deu tudo errado. Então, na pojadura, bota água quente. Hoje não é recomendação, é frio, né? São compressas frias nesse período. Então, eu fiz compressa morna, passei pente comer no aveia, peito, comi canjica. Malzibia, cerveja. Gente, tudo Não, que gente, você imagina. Álcool, olha isso. E aí, o que aconteceu? Eu tive mastite, tive candidíase, tive fissuras mamilares, senti dores horrorosas até 1 mês e meio de amamentação. E na mastite, o médico que me dava orientação, né, que era meu médico assistente, ele me orientou a tomar um antibiótico e parar de amamentar na mama afetada. Sério? Que é o contrário. Que é o né? contrário, você tem que amamentar, né? Tem que continuar a Você amamentação. tem que esvaziar a mama, né? E não, eu parei, não tocava na mama.
que minha filha... Aí nós tivemos que complementar. Minha filha Sim. já tinha um mês e meio, tive que complementar. Ela fez confusão de bicos e começou a fazer aquela que todo mundo fala, largou, é cara de... Minha mãe, ai, você também fez assim, essa cara de nojo. Minha filha botava a mão no a boca no meu mamilo, fazia, sabe? Era... Doeu em mim. Deve ter Nossa, doído. né? Se sente culpado. Mas eu não tinha noção do que era. Não tinha noção que foi um desmame provocado, né? Então, e assim ela foi largando, parou de mamar. Mas ela usava chupeta, usava mamadeira, teve todas as influências de bicos artificiais. Fora essas orientações, né? Eu regulava a mamada, então era a cada 3 horas, não era livre demanda, porque me falaram que era assim, então eu seguia, né? Não, antigamente era livre, você tinha que fazer de 3 em 3 horas, ainda tinha que dar chá, tinha que dar água. Um suquinho de laranja-lima, né? isso. Ai, gente. Tinha não- tudo isso. Ou seja, aguento pega uma isso. coisa que já é difícil, ainda se coloca mais função ainda, né? Exatamente. E aí, minha filha parou de mamar ali naquela época, né? Com quantos meses? Com 2 meses. Com 2 meses. Aí, às vezes me perguntavam assim, você amamentou? Eu não, só até 2 meses. Hoje eu falo com o maior orgulho, eu amamentei Sim, é. por 2 meses. É lógico. Sim. Fui levada a um desmame precoce por conta das orientações. Hoje, né, tem pouco tempo, fui com a minha filha no dentista, ela abriu a boca lá, eu tava em pé do lado. Minha filha tem um freio alterado. Então, assim, hoje justifica pra mim as fissuras que eu Quantos tive. anos ela tem agora? 21. Aí, 21 anos depois. Aí eu no dentista eu olhei e falei assim, Tá aí. freio alterado. Aí a dentista olhou e falou, é mesmo. Aí eu, tá aí a resposta, né? Uhum. Uma resposta que só veio agora, porque é agora que a gente fala muito Você disso, que os entende também. estudos, né, vêm avançando em relação aos freios alterados e amamentação. Então, assim, essa é a minha história, né? Essa é a minha vida. Essa é a minha vida. Hoje, assim, eu consigo ressignificar essa minha história de amamentação com o meu trabalho, Ah, né? legal. Conseguindo transformar histórias de outras mulheres. Mas isso não é muito deixando bom. que isso aconteça com Com outras outras mulheres, mulheres, né? exatamente. Nesse sentido, esse é o lado bom, né? Que você, no caso, já foi o outro lado. Já fui o outro lado. E aí você sabe É. exatamente Você- qual é a dor da pessoa, É. né? Consegue se usar de exemplo. A sua Exato. história, né? É aquela... quando você faz a empatia, né? De fato. Com que é fato em isso. lugar de fala. É estar ali do Aham. lado, Não, né? você Eu sei realmente que você se tá coloca no passando, lugar da pessoa que você É já claro, esteve lá. Exato. É claro que Exatamente, eu ninguém estive aqui, ali no seu ninguém lugar. aqui quer adoecer e nem quer ser paciente, mas eventualmente a gente nem que seja por uma coisa de rotina. E quando a gente se torna paciente é que a gente sabe exatamente qual é o Ah, O outro muita lado. O outro diferença. lado da história, lado né? e a dor do É. outro, exatamente. Durante essa minha internação, eu soube o que é estar do É, outro lado. Não, é lado. horrível. E é complicado. A gente entende muita coisa. Mas aí a Roberta tinha te perguntado, o que que você acha que leva, meio que já falamos aqui, assim, a cada história ser tão diferente de... Eu sei que tem muitos fatores, né? Eu acho que tem o fator até anatômico, né? Anatômico. Da criança e da mama, tem o fator da Estresse. expectativa da mãe, da expectativa da sociedade que coloca em cima de você. Tem muito dessa cobrança até da amamentação até 2 anos, porque é uma questão de saúde, né? Pública, digamos assim. E o que que você acha que seja assim o mais importante que afete tanto para serem histórias tão diversificadas e tão diferentes, né? Enfim, para cada família, para cada mulher. Então, a dificuldade existe para Todo todos, né? mundo. Só que a dificuldade acontece de forma diferente para cada família. Mas a dificuldade sempre existe, né? São pouquíssimas mulheres, assim, vamos dizer 10, 15% que não tem nenhuma complicação na amamentação. Então, assim, hoje eu vejo, como eu falo, a amamentação é um ato biopsicossocial. O biológico é a questão anatômica, se houve uma falha no desenvolvimento da mama, que a gente chama de hipoplasia mamária, né? Que é quando a mulher tem uma falha no desenvolvimento ali do tecido glandular, que é onde é produzido leite. Então, isso pode ser uma questão. Alguma questão hormonal, se tem ali um distúrbio hormonal. Síndrome do ovário policístico, uma mulher que tem hipotireoidismo, isso tudo pode impactar na amamentação. Então, assim, está relacionado à saúde da mãe, né? Tem as questões anatômicas do bebê, um bebê com freio alterado, que pode causar fissuras, pode causar impacto para ele em relação a ganho de peso, porque dificulta, né, a transferência de leite, ele não tem uma sucção efetiva, né?
essa efetividade da sucção dele é diminuída por conta dessa restrição da mobilidade da língua. Bebê prematuro, né? Bebês prematuros, bebês com síndromes, né, com síndrome de Down, mas que amamentam também, se tem um apoio. Falta de rede de apoio, falar Falta nisso, né? de Porque rede gera de mais apoio. estresse pra mãe. Exatamente. A sociedade em si, né, Claro. que só presta se você amamenta exclusivamente, mas a amamentação mista também é amamentação, né? E hoje, assim, o meu trabalho ele é muito focado na individualidade de cada família. Então eu te pergunto, o que você quer? Né? O Ministério da Saúde, claro Temos que o tem ideal, né? O tem um mundo preconizado. ideal, Isso. né? Mas tem a individualidade do que eu quero para mim, Sim. né? Para minha amamentação. Tem mulheres que falam para mim, eu já tive pacientes que falaram para mim, ó, eu só vou amamentar até 6 meses. Para mim, eu não dou conta de ficar ordenhando, porque eu vou retornar ao trabalho, não dou conta. E é a realidade dela. Uhum. E ainda né? tem essa questão, porque não é todo trabalho que você tem um espaço para isso. Eu Exatamente. vivi muito isso. Eu voltei a trabalhar e aí em um hospital eu tinha banco de leite. Nossa, era ótimo. Tinha uma poltrona ultra confortável, tomada, só mulheres. Tinha enfermeira de amamentação, perguntando se eu precisava de alguma ajuda. Não sei o que. Eu, sim, já estava acostumada, levava minha bombinha, minhas coisas, já colocava tudo certinho. E tinha hospital que não tinha. Eu não vou citar Que nomes, você tem que ordenhar no banheiro. mas eu né? ia ordenhar na sala das pediatras. Porque eram só Só mulheres, mulheres, então eu uhum. ficava um pouco mais confortável de ir pra lá, no estar delas, e eu ordenhar lá. Sendo que entrava quem fosse pra conversar, né? E tava eu ali com a minha bomba. Então, assim, é óbvio que aquela produção não vai ser a mesma Não. da produção que você tem na sua casa, com o seu filho Relaxada. ali brincando, com alguém olhando ali seu filho enquanto você tá com a perninha pro alto. Gente, ninguém tranquilo. merece estar tirando leite e tem uma pessoa passando pra lá e pra cá. Ninguém merece essa situação. Então é desafiador você voltar pro trabalho e Tem o continuar mercado de amamentando. trabalho, né? Tem o retorno, É, o você tempo tem- da licença maternidade, isso influencia também. Sim. Né? Para algumas mulheres, eu atendi uma paciente que ela tem uma licença de 2 anos se o bebê amamentar. Né? Ah, isso é maravilhoso. Então, maravilhoso. Seria o mundo Sim. ideal para todas, É. que não é a realidade. Aí será que essa né? pessoa só tem um emprego? Exato. Né? Agora a gente são tem. diversas Eu questões. tenho mulheres autônomas que com 2 meses voltam. voltar. Tem que voltar. Né? Com senão- 1 mês voltam a trabalhar. Então, assim, a gente não tem hoje uma política pública alinhada, né, com as recomendações do Ministério da Saúde. Eu penso o seguinte, se a recomendação é amamentar até 2 anos, eu acho que a mulher tinha que ter pelo menos licença maternidade até 2 anos. Uhum. Que eu acho que é a idade crítica da criança, né? Que ela ainda depende muito da mãe, né? E que para mim seria o ideal para criança, para a mãe estar ali com a criança, tudo, até para poder investir na amamentação, seja ela da forma como for, E né? fortalecer o vínculo como um todo, né? Sim, sim. Então, aí você falou disso tudo. Uma coisa que a gente ia falar, até que eu tenho esse exemplo, né? Que eu comprei um monte de coisa no enxoval da minha filha não usou nada. Então, assim, que a gente fala, tem uma indústria por trás que te oferece 1000 coisas que, se você não tem conhecimento, eu no meu caso, comprei tudo, não usei nada. E eu tinha bico, né, como eu falei, concha, não precisei de nada disso. Até a pomada, mandava eu passar, e a Thaís me ensinou que eu não precisava passar. O que você acha, assim, dessa questão, assim, Da do indústria. quanto a indústria Aí vem a treta, hein? a treta, Não, e treta. o que seria de fato útil para uma mãe que tá grávida e Adquirir. realmente ter. O que tem em que ter no casa? enxoval da mãe? Então, vamos começar falando da indústria, né? Não sei se vocês conhecem a história da amamentação lá atrás. A história da Nestlé. Ah, sim. Que Conhece? a indústria foi tão forte que eu queria que fosse só amamentação Só com fórmula. fórmula. Nos Estados Unidos era uma coisa assim, nossa, se você ama seu filho, você vai dar o leite mais É isso aí. forte. E era a fórmula que Colocando em xeque é um a absurdo, qualidade do né? leite materno. Isso é é uma maldade que fizeram. né? Exato. E muitas mulheres acreditavam que realmente a fórmula era melhor, gastava rios de dinheiro, quem não tinha, assim, tentava comprar, a família ajudava. Eu E acho milhares isso... de crianças morreram por conta disso. Porque ainda tem a questão de ser tudo esterilizado e numa Exato. fase que o bebê é Por muito doenças imaturo. diarreicas, É, por desnutrição, por alergenos, infecção talvez, né? intestinal. Então, É um assim, absurdo isso.
um absurdo, né? É. Quando a gente vê que a indústria ela não está interessada nem um pouco na saúde das crianças e sim em enriquecer o bolso, né? A gente começa a ter esse olhar e não é que, como você falou, a fórmula é uma aliada, né? Eu vejo a fórmula hoje como um remédio, né? Uhum. Quando tem indicação, eu sou a Sim. primeira a falar, ó, Hum. tem indicação, vamos entrar em contato com a sua pediatra porque precisa entrar para ontem, Uhum. né? Mas também tem as mães que falam para mim, Thaís, é minha escolha. Ajuda. Ok, eu te respeito, eu te apoio, eu te acolho na sua escolha. Mas saiba que Mas eu preciso te passar essa informação, né? De todos os riscos envolvidos, porque tem risco, gente. Por mais que a gente fale assim, não, tem risco de obesidade, aumenta, né? Tem maior risco de desenvolver alergia, tem. E vários outros, se a gente for parar aqui, tem vários, né? Que a gente pode enumerar. Mas comparado ao leite materno, o leite materno sempre vai ser soberano. Mas o meu trabalho, o foco é respeitar as escolhas, Não, né? é que você falou, e a criança tem que ser alimentada. E a criança tem que estar Ponto. alimentada. Ponto. Em relação a utensílios, né? Aí foi em relação É, a em fórmula. relação aos utensílios. Então, só para resumir, a gente pode ver a fórmula como uma aliada. Como uma aliada em momentos específicos. Sim, né? se houver indicação. do indicação ela é bem real, indicada, né? Ou se por um acaso for uma escolha da mãe, Sim, que sim, tem que sim, ser dependendo respeitada daquele também. contexto. Independente do contexto, tem toda uma rotina, uma realidade dela, daquela pessoa, e eu não tô aqui para contestar, eu tô aqui para passar informação, né? Em relação aos utensílios, que é os bicos artificiais, chupeta, mamadeira, bico de silicone, tá todo mundo englobado na casinha de bicos artificiais, né? Que causam impactos. A confusão, famosa confusão de bico. Isso, mas aí a gente sempre ouve assim, olha, minha filha chupou chupeta, mamou na mamadeira, mamava peito. Isso acontece sim. E não estranhou nada. E não estranhou, né? 20% dos bebês fazem isso. Mas ainda tem os riscos envolvidos? Tem. Sim. O bebê, quando ele usa um bico artificial, ele tá atrapalhando o desenvolvimento, né? Da musculatura, dos ossos da face. E a Ele tá em sucção é mais pleno. fácil, né? E a sucção é o primeiro aparelho ortodôntico, né? O movimento de sucção que o bebê faz, o movimento mandibular, faz uma protusão da mandíbula, né? A mandíbula vem mais para frente. Então, esse movimento de sucção ajuda no desenvolvimento orofacial do bebê. Então, a amamentação, né? Ela vai além de amamentar, né? De nutrir o bebê. Ela também está relacionada ali na questão do desenvolvimento da face, do desenvolvimento, né? Neurológico também. Então, tem toda a questão da criação de vínculo. Thaís, mas tem vínculo na mamadeira? Tem, gente, lógico que tem. Sempre. Tem, eu falo, tem amor na mamadeira, mas a criação de vínculo, né, da proximidade da amamentação, do contato pele a pele que se faz, né, ajuda o bebê nesse desenvolvimento, né, emocional dele. E em relação aos utensílios que são recomendados, porque eu falo que esses aí são os inimigos da amamentação. Se você quer amamentar, não compre, deixa... Eu falo para minhas clientes, você pensa em usar chupetas? Eu explico, né, todos os prós e contras. Ela fala, Thaís, sinceramente, eu acho que sim. Mas no início, não. Então vamos combinar um negócio? Não compra. Porque assim, vai para Miami comprar? Aqui na farmácia, na Pacheco, falei marca, né, não pode. Vende, né, vende todas as marcas de chupeta. Então espera. Se por um acaso, né, você achar que deve, você pede alguém para ir na farmácia. Porque se você tem em casa... fica muito mais fácil, né? Eu tinha muito medo do dedo. Eu tinha muito medo do dedo. Se você até quiser... Não, eu vivi isso intensamente. O Arthur não pegou chupeta de jeito nenhum. E eu tentei. Eu ofereci. Eu também. E ele tinha um vício de dedo que foi uma coisa difícil na minha vida. Aumentou depois do desmame? Eu acho que aumentou, mas ele sempre teve. E assim, eu tenho foto dele no ultrassom, ele com o dedo na boca. É impressionante. Dentro da barriga, ele com o dedo na boca. E ele sempre chupou o dedo. Não pegou chupeta. Ele mamou até 1 ano, um mês. Mas entre os intervalos, ele precisava se acalmar, ele chupava dedo. E ele chupava sempre antes de dormir. E ele dormia muito bem. Então, tem esse viés também. A criança que chupa o dedo, ela dorme bem. Porque ela não perde a chupeta, ela se autorregula.
Então foi muito difícil tirar o dedo do Arthur. Eu só fui conseguir com 3 anos e pouco. E era uma coisa assim, era uma cobrança da sociedade. Mas ele ainda chupa o dedo. E ele é uma criança grande, então ele parece até maior. Na época ele tinha 3 e pouco, mas ele já vestia roupa de 4, 5 anos. Então era uma criança muito grande, mas que era um bebezão e chupava dedo. Nossa, ouvi de tudo. Thaís, então qual é a sua orientação? Chupeta, dedo, o que é melhor? A gente tem que tentar que a criança não chupe dedo. O que tem que fazer nessa situação? Ó, a sucção, né, do bebê regula o emocional, né? Então, é uma autorregulação o chupar dedo. O chupar dedo é fisiológico. É o mais fisiológico possível. O bebê já faz isso. Então, faz parte do desenvolvimento. Só que o que a gente tem, né, o que os estudos falam? Que quando a criança não tem a necessidade, que eles estão na fase oral ali até 2 anos e pouco, que é quando eles têm ali o reconhecimento do mundo através da boca. Então, se ele não tem essa necessidade oral dele atendida, ele vai se autorregular de outra forma, que é através do dedo. E que alguns bebês, quando conhecem a chupeta, fazem através da chupeta também. Em relação a malefícios da chupeta e do dedo, hoje os estudos falam que a chupeta traz mais malefício do que o dedo. O dedo tem textura de pele, anatomicamente ele se acomoda melhor, não que não tenha prejuízo, que não vá causar nenhuma alteração no desenvolvimento. Mas é menos pior do que é menos pior do que E existe uma fase para você começar a desestimular, chupar a chupeta ou o dedo? Ou isso é natural? Desde que nasceu. Não, mas o dedo, no caso. Não, a frase é não colocar. Se por um acaso colocar, os estudos falam que se até 2 anos ali você remove essa chupeta, né? Em relação a arcada dentária, é reversível. Em relação à deformidade na cavidade oral, né? No palato, que a chupeta faz um estreitamento de palato, né? Deixa esse palato mais ogival. Em cima, a gente tem as estruturas respiratórias. Então, uma vez que estreitado para sempre, vai ser uma criança, um bebê, um adulto respirador bucal, com muita propensão a sinusite, rinite de repetição. É isso aí que eu tenho lá em casa. Bom, então, não tenha nada. Não, se a criança quiser chupar dedo, deixa chupar dedo. Melhor chupar dedo. Entre, por exemplo, que eu lembro que tinha a colherzinha, colher dosadora, as mamadeiras, tem copinho. Você indica alguma coisa? Já que se tiver que dar a fórmula, ou até o próprio leite, que não possa amamentar, o que é melhor? Para não fazer a confusão de bico. Para não fazer confusão de bicos, né? A mamadeira faz confusão de bicos e fluxos, né? Porque o fluxo é por causa dos furos, né? É totalmente diferente do peito. Então, o que a gente tem de opção hoje, né? Copo, colher dosadora e, quando tá na presença da mãe, relactação. Se a gente, né, o que eu falo? Todas as formas de oferta, elas têm seus prós e contras, inclusive copo, inclusive colher, por conta do fluxo excessivo. Então, o que é melhor, né? A gente dá a mamadeira? Não, porque se a gente quer preservar a amamentação, a gente precisa oferecer para essa criança, para esse bebê, uma forma de oferta que ele não faça sucção, que ele não faça pressão negativa. Porque se ele suga, ele vai mudar a forma de sugar, ele vai aprender uma outra forma de sugar. A gente fala de mudança de padrão de sucção. Em relação à mama, né? Isso aí. Então, no peito, ele usa vários pares musculares. Na mamadeira, usa poucos. E ele utiliza ali de forma mais efetiva a musculatura que ele não utilizaria no peito. Então, ele faz ali um movimento mais fácil na mamadeira. E o movimento é totalmente diferente do que ele faz no peito. No peito, a mandíbula faz um movimento de rotação, né? Para o bebê fazer a ordenha do leite do peito. Na mamadeira, ele só faz isso aqui, ó. Abre e fecha, abre e fecha. Que a gente chama de movimento verticalizado. Então, é um padrão de sucção totalmente diferente. E isso é a confusão de bicos.
Fora a textura a mamadeira tem textura fria, de silicone, né? E aí o peito tem textura de pele, tem calor, tem cheiro. E isso tudo o bebê vai tendo as preferências dele. Você Uhum. considera a relactação mais fisiológico nesse caso? Relactação, você quer explicar o que é relactação para as pessoas que não sabem? Então, a relactação é quando a gente oferece um complemento através de um canudinho, né? De uma sondinha que vai direto no peito da mãe. Com indicação, né? Com Cada um indicação seu- sempre. Então, o bebê, ele suga o peito, o leite, né? O seio materno, extrai o leite materno do peito e, ao mesmo tempo, Vai a forma. vai a fórmula ou o leite materno do potinho. É uma forma de oferta que precisa ser bem indicada. Então, sempre tem uma indicação real para cada forma de oferta. Então, não chega aí na sua casa, tô com dificuldade, vou comprar uma sondinha e vou fazer. Não faça. Porque todas elas têm prós e contras. Sim. E a Além de todos os relactação- cuidados com a sonda, Todos os higiene e cuidados. tudo mais. Exato. O que a relactação pode fazer se a gente indica para uma mãe que não precisa? Confusão de fluxos. Porque a gente está colocando um fluxo maior no Vai peito. sair mais, Vai né? sair mais. E aí o bebê ele só vai querer mamar naquele peito Se tiver a sonda. aquele fluxo Sim. da sonda, né? E aí, ao invés de ajudar, a gente atrapalha o processo, né? Mães que têm indicação real, eu falo que são as que têm baixa produção real. Que em algumas mulheres amamentam através da relactação, é possível essa amamentação por 6 meses, por mais, através da sonda. Então é uma realidade para ela, né? Aquela sonda, que possa ser que ela fique ali por um bom tempo com aquela sonda. Mas também tem indicações mais rápidas, né? Para uso a curto prazo, que a gente indica, né? Supervisiona para a gente saber o momento Momento de certo de tirar. Uhum. Ou indica, tem baixa produção, mas a gente consegue trabalhar para aumentar a produção. E aí o bebê começa a ter fluxo na mama, né? O fluxo que ele não tinha, que vai ficar parecido com o peito. E aí ele vai aceitar. E a sintese é a forma mais natural, digamos assim, que não a mama. É o se for padrão o caso, ouro. né? Se for o É caso. o padrão ouro. Tudo que a gente traz o bebê pro peito Uhum. é ouro. Bom, então, o que eu entendi aqui, o melhor item para enxoval é uma consultoria de amamentação. Uma consultoria de amamentação. De preferência, ainda na Antes, gestação. isso que eu ia te perguntar. Na Porque é gestação. importante a gestante começar a estudar antes, Isso né? aí. Por exemplo, eu, no meu caso, fui fazer consultoria com 3 Eu meses. fui uma que também não me preparei, eu me arrependo profundamente disso, porque a gente acha que sabe, né, das coisas e que as coisas vão ser naturais, mas não é bem por aí. Cada uma trouxe uma história aqui de sua dificuldade de amamentação, né? Cada uma trouxe. Você que menos teve dificuldade, né? Mas. Não, eu amamentei muito a Maria, só que eu tive as minhas dificuldades. Como eu falei, a Cândida, né? A posição nessa mama tinha que ser toda diferente. Não é fácil, Sempre a verdade tem uma é coisa essa. pra aprender também, né, de Exatamente. qualquer forma. Eu, hoje em dia, todo mundo, quando eu tenho uma amiga que tá grávida, tudo, eu sempre indico. Cara, faz. Quantas vezes eu já indiquei a Thaís pra um monte de gente? Porque faz diferença. E aí eu acho que é a ideia, até se a gente puder levar alguma coisa para as pessoas que estão assistindo, eu acho que quanto mais informação a gente tem, seja lá sobre o que for, até melhor, né? sobre Mas a gente se prepara pra amamentação, uma exatamente, situação sobre e puerpério. consegue lidar com um Exato. problema, se acontecer esse problema, isso. né? É isso que eu ia falar, inclusive, que fazer uma consultoria de amamentação de pré-natal, isso não é garantia de que você não vai ter problema na amamentação. Sim, sim, né? sim. Mas você vai saber o que fazer. Sim, Foi- fala. Não, você e falou. até para baixar as expectativas e entender Exatamente. que não tem um caminho certo ou errado. Você pode ser o caminho certo de diversas formas, né? Como você falou, se precisar de fórmula, se ela for bem indicada, se vai pro Identificar peito. fator de risco, né? Para uma Exatamente. baixa produção. Durante essa consulta, Sim. a gente faz a anamnese, né? E já fica sabendo, ó. Você já faz a análise da mama. Faço análise da mama, já identifico a anatomia, se tem ali uma característica sugestiva de hipoplasia mamária. Colho todo o histórico de doença da mãe, se ela, durante ali a gestação, se está tudo bem, se tem diabetes gestacional, que pode ter ela é um fator de risco para apojadura tardia. E aí você consegue fazer um link do fator de risco da mãe com o fator de risco do filho, quando o filho nasce, talvez, Isso né? aí. Em relação à parte orofacial Isso e tudo aí. mais. E consegue ter uma... E a gente consegue atuar precocemente também. Se é uma Pra ter mais mulher que eu sucesso. atendo e que ela tem uma cirurgia ali mamária, quando o bebê nasce, a gente já começa a fazer estímulo, Uhum, né? Porque a gente sabe que pode ter um impacto. uhum, Então, assim, é trabalhar correndo na frente. isso. A Marina falou da bomba, que ela Ah. amava a bomba. Eu odiava a bomba.
Eu também achava... odiava. E olha que eu tinha uma produção enorme, mas eu ficar lá naquele negócio de bota, e sai aquela gotinha, aí você vai ver. Olha, aquilo me... Aquilo também me fazia mal psicologicamente. Eu me sentia assim, uma vaca leiteira sem ter leite. Não, e eu você ficava se assim, sente, gente, mas pra que eu tô botando isso no potinho se eu posso estar dando pra criança? Não, o meu é porque eu Não, queria eu fazer um sei, estoque mas de leite. então... Aquilo me dava uma paz de E o espírito. meu é porque não também, saía quase porque eu- nada e eu tinha que ficar horas ali. Eu, no meu caso, eu também estava fazendo estoque de leite porque eu ia voltar a trabalhar, mas como eu falo, cada história, né, É uma um. coisa. Eu tive uma sorte de ter uma licença maternidade estendida, enfim, porque ainda teve a pandemia, enfim, eu tive quase 8 meses de licença maternidade. E voltei a trabalhar muito pouquinho. Então, assim, eu precisava estocar, mas eu não precisava tanto. Então, às vezes, assim, ai, mas pra que eu tô tirando se eu posso estar dando pra ela, entendeu? E, assim, na prática, a bomba é aliada ou ela é... Inimiga. É aliada, mas quem não pode ter, a ordenha manual funciona também. Mas quando a gente fala em protocolos de estímulo, que foi o seu caso, porque né? Tem É gente com que não bomba, consegue, com né? bomba Ordenhar elétrica. manualmente, exatamente. Não, mas hoje em dia tem tanta coisa, a gente tava até falando, tem lugares que alugam bomba, Tem, né? alugam. Tem amiguinha que empresta, eu tive bomba emprestada. Foi uma das primeiras coisas que eu comprei. Engraçado, eu não tinha noção do quanto que eu ia usar aquela bomba, mas foi um dos Então, primeiros segundo itens. item Eu falo, se importante. puder investir em uma bomba, tenha ela do seu lado, que você vai, se não precisar para fazer estímulo, Vem no depois. momento da apojadura você vai precisar para dar uma aliviada. E você consegue falar em outro item, por exemplo, aqueles itens para dar conforto à mama, para não ficar em contato com o sutiã. Tem algum item que você... Rosquinha de amamentação. Ah, eu fazia de tenha- pano, que ela me Então, me rosquinha ensinava. de amamentação. Rosquinha de ensinar, amamentação. Vou listar aqui Isso. alguns itens. Rosquinha de amamentação, sutiã que dê sustentação de fato para mama, de algodão de preferência, sem aro, sem bojo. Uma boa almofada de amamentação Ah, faz diferença. faz diferença, né? Mas eu acho que a almofada de amamentação, você só identifica se ela é boa ou não na hora. Amamentando. Na hora, né? Pra ver se ela encaixa, porque a barriga tá um pouquinho maior, então às vezes não faz o encaixe legal. A minha era muito boa, mas eu não vou falar porque eu não vou ficar fazendo propaganda de graça. Tem umas muito boas no Muito mercado boas. e tem umas péssimas, né? Péssimas. Aham. Então procurem almofadas mais densas, Uhum. mais altas, mais cheinhas, sabe? Uhum. E largas. Tem umas que são tão pequenas Que não que- cabe nem a criança ali em cima. E a função da almofada é dar sustentação para a mãe e para o bebê, né? Dar Até pra ficar confortável, pra ficar né? Pra você não ficar confortável. segurando. Então tem apoio, lugar para apoiar o braço, para apoiar o bebê. Precisa comprar alguma pomada antes? Não. Não. Precisa preparar a mama? Não, o uso de pomada não é recomendado. Antigamente se falava em preparo, né? Isso, pegar a mas mão, pegar amamentar. sol e Arrastar a toalha. toalhas, Isso aí, hoje clarificar. não. Não precisa. Não precisa fazer nada disso. O melhor preparo é buscar informação de Informação. qualidade. Então, assim, lanolina, qualquer pomada aí, óleo de Chazinho da girassol. avó. Hoje em dia eu vi uma paciente estava passando óleo de coco na gestação. Então, assim, tem muita gente que passa muita Ah. informação e vai fazendo. Então, quando a gente hiperidrata uma região, um óleo um hidratante, com óleo ou com hidratante, a gente deixa essa pele mais fina, né? Fica E mais aí, suscetível a quando o machucar. bebê pegar, né, vai machucar. Sol. Quando a gente pega sol ali o tempo todo, ali vai à praia, a gente não fica com a pele ressecada? Ressecada, Na mama acontece a queimada. mesma coisa. Inflamada também, só inflama. Uma pele ressecada e logo depois vem alguém mamando, Imagina. eu falo, se você pode pegar o sol da vida inteira. Ah, vou engravidar daqui a 2 anos, vou começar a pegar sol para preparar o mamilo para não doer lá na frente. Se o bebê nascer, pegar errado ou nascer com Vai freio doer de qualquer alterado, maneira. vai machucar. Você pode ter pego o sol da vida inteira. Eu já ouvi alguém falando sobre bucha. É isso? Existe isso? Alguém Descalificar, orienta- a mesma coisa que a toalha. Que é o para calejar, né? Não faça isso também. Não faça isso também. Nem bucha, nem toalha. Nossa mama, nosso corpo, né, ele tá se preparando naturalmente para amamentação. Então, na região da areola, que é a parte mais escura ali da mama, a gente tem alguns pontinhos que são chamados de glândulas de Montgomery. Sim. O que elas fazem? Elas produzem ali um líquido, né? Que fazem essa lubrificação lubrifica. natural, essa hidratação natural, esse preparo, né? Então, se a gente tá ali, ó, nossa glândula tá trabalhando, produzindo, e a gente tá ali removendo, né? E outra, esse atrito, a gente causa ali Machuca. microlesões. Faz microfissuras. E tem paciente que faz mastite ainda na gestação por conta disso. Uhum. Eita. Então, não é recomendado, é esperar. O famoso colostro.
Sim. Porque a mãe que não sabe, né? Tipo, a gente sempre vai desinformada. O primeiro leite é o colostro. E ficam falando pra gente que é pouquinho, que é fraco, Que é ralo. que é ralo. Seu leite é ralo. Essa criança tá com fome. Só pra você desmistificar. O colostro, ele alimenta. Ele E sai ele é pra ser pouco. É pra ser pouco e é na necessidade... É na quantidade necessária que a criança precisa naquele momento. Isso aí. O colostro, ele é produzido ali até o 3º dia de vida, né? Até o 3º dia de vida, a capacidade gástrica do bebê é muito pequenininha. Então, é para ser pouco. E o colostro, ele tem uma função de preparar o intestino para receber o leite de transição, o leite maduro. Então, é um primeiro preparo, né? O que o colostro é rico? Em células imunológicas. Então, é considerada a primeira vacina do bebê. Então, ele é muito importante, né? E é rico em bactérias também. E a gente lá na maternidade achando que a criança não tá mamando, que o leite é fraco. Ai, gente. E essas bactérias, elas protegem ali o intestino contra doenças diarreicas. O colostro, ele tem uma função laxativa também, para o bebê eliminar o mecônio o mais rápido possível. Quanto mais rápido ele elimina esse mecônio, menos risco de icterícia, né? E em relação à quantidade, né? Nós, mulheres, né, a gente produz em torno de, nas primeiras 24 horas de pós-parto, de 37 ml de colostro. Para o bebê mamar durante as 24 horas. Não, e aí é o que eu falo. Aí todo mundo coloca aquela expectativa. Para 10 mamadas. E as pessoas colocam a expectativa de que a criança tem que nascer e você já tem que sair amamentando, jorrando leite, entendeu? Não Porque é ela tá falando, a informação é a melhor coisa. E é normal o bebê perder 10% Sim. do peso. É isso que eu falo, se a mãe ela já vai com essas informações pra maternidade, gente, a vida fica tão mais leve, fica tão mais tranquila. E ela sabe acionar também uma ajuda quando precisar. Sim, exatamente. Né? Você tem uma dica para dar? Além da consultoria de amamentação, lógico, mas o que a pessoa pode fazer para, de uma forma geral, ter uma amamentação mais tranquila? Em relação a... Vou dizer um exemplo. Diminuir o estresse, por exemplo. Eu sempre falo, gente, se eu pudesse dar 2 dicas, assim, para uma mãe... Deixa eu anotar. 2 dicas para uma gestante que quer passar ali pelo processo da amamentação de forma mais suave, sem colocar em risco o bebê, é claro, né? Que essa é a intenção sempre. Primeira coisa, contar a fraldinha de xixi e cocô. Mas isso a pediatra me orientou. Ela falou, tem que ter no mínimo 6 fraldas por dia pra você ver se tá hidratando. Depois de 6 dias de vida. Então, tem uma evolução, né? Da quantidade, desse volume de fraldinhas e do aspecto do cocô também. Uhum. Então, a mãe, ela tem que ter essa informação que ela vai ficar mais segura. Se por um acaso, no 6º dia de vida, o bebê ainda tá eliminando mecônio, ela já vai ligar o sinal de alerta e vai falar, tá mamando pouco. Né? Se ela já tem era essa pra ter informação, eliminado, já era para estar amarelo. Uhum. Então, essa evolução das fraldinhas, a mãe tem que saber. Uhum. Que é isso que vai trazer segurança para ela se a amamentação de fato está funcionando. Sim. Outra coisa, saber o que fazer no momento da pojadura. Que é nesse momento que a maioria das complicações chegam. Então, às vezes, é uma mãe que não estava tendo problema, o bebê estava pegando sem dor, tudo ok. Aí vem a pojadura. O peito fica muito cheio. A areola perde elasticidade e é nesse momento que o bebê vai pegar e vai machucar e vai começar a fissurar. Aí começa o ciclo. Começa aquele ciclo, né? Aí a mãe acha o quê? Vou botar a bomba para esvaziar, porque meu peito tá muito cheio. A bomba também precisa dessa elasticidade e também vai machucar. Uhum. Então a mãe precisa saber massagear, ordenha de alívio manual para poder deixar essa areola mais macia para botar o bebê no peito. Então, assim, são informações que já dão uma aliviada no processo, sabe? Certeza. Que são informações, assim, super importantes. Com certeza. Eu não fazia ordenha manual, eu usava uma igual aquela buzininha do chacrinha. O coletor, né? Não sei, era um negocinho... bomba manual. Parece uma bombinha manual, que me ajudava bastante, porque eu sentia muita dor. Ó, eu pra ela. Romance. Eu não gosto dessa bombinha, não. Não. Mas foi o que mais me ajudou. Ela machuca. Me ajudou muito. Tá vendo, gente? É muito individual. Muito individual. Mas igual marca de bomba. Tem algumas mães que falam, adoro, eu não vou falar marca, né? Mas tem umas marcas de bomba que eu tenho pavor.
E que tem mãe que fala pra mim, maravilhosa, ordenho 100, 200 ml. Mas isso aí. E tem mães que a famosa, aquela amarelinha que todo mundo quer, tem mães que não Que gostam não também. gostam. Então, assim, é muito pessoal Uhum. a escolha. Mas é como tudo na maternidade, não tem jeito. É muito E pessoal. sempre tem uma coisa pra gente aprender, né? Ah, sempre. Não, e Na aqui vida. esse assunto a gente pode ficar falando, a gente vai ter que combinar outras vezes. Eu venho, eu adorei. Obrigada, A Thaís. gente não vai falar de parto, a gente pode falar mais de amamentação. Faz o seguinte, aproveita e fala pro pessoal sua rede social, onde é que a gente te acha, se alguém quiser consultoria com você, se alguém quiser dar de presente pras amigas, uma consultoria na gestação, no pós-parto. Então, meu Instagram é Thaís Amamentação, Thaís sem H. Eu faço consultoria desde o pré-natal até o desmame, né? Então, eu acompanho as mulheres em todas as suas fases e ajudando, né, a passar por esse desafio que é a amamentação. E ajuda porque mesmo. não é fácil. É. Amamentar, eu falo que é punk pra caramba, né? Muito. É muita doação. É doação de tempo. É doação, às vezes, até de coisas de você, né? Sim. Que você demora um pouco a se encontrar com a mulher que você era antes. Às vezes a gente nem volta a ser nem a mulher que volta era a encontrar antes. ela, né? Exato. A gente tenta resgatar Nasce um pouquinho outra. dela, mas é difícil, mas é prazeroso e é Ah, é muito compensador, né? gratificante. É muito. gratificante. Então eu queria agradecer. Eu achei maravilhoso. Ah, Eu adoro foi. esses assuntos, né? Também. Não é à toa que a gente tá aqui. Queria te agradecer, Thaís. Ai, eu amei, eu que agradeço, gente, o convite. Amei. A gente vai se Podem me convidar encontrar. que eu já quero. Aham. Muito obrigada. Obrigada Thaís. pela Foi presença, ótimo. pelas Ai, obrigada a informações. vocês. Tá? Obrigada a vocês. E a gente vai Prazer marcar um conhecer. prazer. O prazer foi todo nosso. Tchau, gente. Até o próximo.